Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, sempre muito informativo e descontraído também, né? Porque afinal de contas já estamos no meio da tarde, a gente quer mais leveza para ir para o horário noturno, não é? Paulo Palado, bem-vindo, boa tarde. Samira, boa tarde. Bem-vindo, viu? Boa tarde, Um obrigado. prazer te receber. O Paulo Palado, gente, ele é diretor de teatro. Ele está à frente, é um dos que estão à frente do Teatro Cego. Vamos falar desse projeto incrível e estreou recentemente o espetáculo O Reino de Lindsor. Vamos entender tudo nesse bate-papo, né, Paulo? Legal, Com certeza. certeza. Né? Eu acho que tem muita coisa aí para falar. São 12 anos de companhia, muitos espetáculos e agora uma novidade aí em cartaz e a gente vai conversar sobre isso aqui no Mundial e você. Você pode nos acompanhar 95,7, você já sabe, é a nossa frequência em FM, através do aplicativo e do site vibemundialfm.com.br. Você consegue também acessar o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista para esse bate-papo super gostoso aqui nesta tarde. E, Paulo, eu não vou perder tempo aqui, porque eu já fiquei extremamente curiosa quando eu li a respeito não só do espetáculo, mas também do Teatro Cego. E eu quero começar falando exatamente desse projeto, né? Fala para mim um pouquinho do Teatro Cego. Eu sei que tem outros elementos que envolvem também. O Teatro Cego é um formato teatral, ele não é uma peça só teatral, ele é um formato teatral em que a peça acontece completamente no escuro. Ou seja, o espectador, ele é tirada do espectador a visão e a gente convida o espectador a compreender o espetáculo teatral através dos seus outros sentidos, através do tato, do paladar, da audição e do olfato. E também a gente fala que através de que quando você junta todos esses teus sentidos, você cria um novo sentido que é a intuição, né? Uau! Então, e o Teatro Cego está completando 12 anos, nós estreamos nosso primeiro espetáculo em 2012, O Grande Viúvo, e de lá para cá a gente vem fazendo todas as peças nesse formato, completamente no escuro. Um outro grande diferencial é que a plateia nesse espetáculo não fica sentada, separada do palco, né? A plateia fica dentro do cenário, junto com os atores. Então você entra num local completamente escuro. Uma disposição diferente, né? Para assistir uma peça. Um assistir aí às cegas, né? Exatamente. É um assistir mais sensorial. A gente diz que é um assistir não vendo, né? Não vendo. E aí a gente então convida o público a entrar num espaço completamente escuro. Quando o público entra nesse espaço, o espaço já está completamente escuro, porque a nossa intenção é justamente que a plateia não tenha noção do tamanho do espaço que ela está ocupando, não tenha noção de para que lado ela está virada, se ela está perto da outra pessoa, se ela está longe. É que ela entre completamente no zero em termos de imagem, né? E quem vai dando isso para a plateia é a própria peça. A própria peça vai dizendo, vai mostrando, né, onde tem uma porta naquele local, onde tem uma cadeira, uma mesa, uma escada. As mudanças que a gente faz de cena normalmente são feitas através de música. Então, entre uma cena e outra tem uma música que faz uma passagem. E a gente convida o público, então, a compreender o espetáculo sem enxergá-lo. E, obviamente, a gente dá esses elementos, né? Durante o espetáculo, a gente trabalha com aromas, a gente trabalha com sensações táteis, mas nunca de uma forma... A gente nunca faz isso para que seja um laboratório sensorial. A gente faz isso para que o público realmente compreenda a peça, né? A nossa ideia não é dizer assim, tá passando um cheiro, que cheiro que é? Adivinhe o cheiro. Não precisa disso. Não, a ideia é justamente que esse aroma ele sirva para ajudar a contar essa história. E me diz uma coisa, quando surgiu a ideia de um teatro cego? Esse formato da peça acontecer completamente no escuro surgiu fora do Brasil, surgiu na Argentina. E o Luiz, que é meu irmão, e eu já trabalhávamos juntos com teatro e a gente já tinha uma tendência a fazer espetáculos que mexesse com a questão da inclusão, que tivesse algum lado mais social. O Luiz fazia alguns projetos musicais, como os Sons da Paz e os Novos Caminhos da Música, que eram projetos que uniam crianças com cursos de dança, de percussão, de circo, né?
E a gente tinha nesse projeto crianças de todas as classes sociais, de todas as raças, religiões. A gente percebeu que quando essas crianças se uniam para fazer arte, que tudo isso caía por terra. Todas essas diferenças caíam por terra. E que todo mundo fazia arte junto de uma forma muito bonita e de uma forma muito sinestésica, né? Uhum. Aí a gente, quando conheceu esse formato, que a peça acontecia no escuro, que a gente conheceu na Argentina, a gente foi até lá assistir. A gente não se transformou em um braço deles aqui, assim, a gente nem sabe como é que eles fazem lá, os aromas, as movimentações. Mas a gente falou, a ideia é muito legal de fazer uma peça no escuro. A vivência do teatro trouxe para vocês as informações da companhia. Isso. Isso foi em 2010. Aí durante 2 anos nós ficamos procurando como é que a gente vai fazer o público sentir os aromas, como é que a gente vai fazer o público sentir as sensações táteis, como é que a gente vai fazer os atores caminharem completamente no escuro. Então a gente ficou 2 anos trabalhando isso. Nós trabalhamos com pessoas com deficiência visual, com atores com deficiência visual. Atores com deficiência. Todos os atores são deficientes? Não. A gente trabalha com atores videntes, né? Que é como os enxergantes são chamados. E a gente faz questão de nunca fazer nenhuma apresentação só com pessoas com deficiência visual. E também nunca fazer nenhuma apresentação só com videntes. Tá. A ideia é que sempre haja uma integração. A ideia é pegar o ator que está acostumado a fazer o teatro convencional, levar ele para o escuro para ele ter uma nova experiência, para ele também ter uma nova visão, é engraçado dizer isso, mas uma nova visão do que o teatro pode ser, né? Através de experimentar outros códigos que não os códigos visuais, né? Então, como eu ando, como eu respiro, como eu me movimento, quais são as pausas da minha fala, o que a altura da minha voz pode dizer para a plateia, que normalmente eu dizia através de uma imagem visual, o que eu posso fazer, onde que eu posso substituir isso no meu corpo e no meu fazer teatral. Então a gente levou o ator vidente para essa condição. E a gente pegou o ator com deficiência visual, que tinha um campo de trabalho super restrito, e que normalmente quando vai fazer uma peça de teatro, não é sempre, mas na maioria das vezes, ele leva consigo, ele leva para o personagem essa condição de deficiente visual. Então ele vai fazer uma peça de teatro onde ele vai representar um personagem com deficiência visual. E né? quando você está num teatro cego, você não precisa desse personagem. Você faz qualquer personagem. Exatamente. Então quando a gente acaba nosso espetáculo, por exemplo, você tem atores cegos e atores videntes, e quando o espetáculo acaba e a gente vai conversar com a plateia na saída, a plateia nos vê lá fora e ela não sabe dizer quem estava fazendo qual personagem. Entendi. Então ela pega um personagem com deficiência visual que estava fazendo um personagem vidente. Né? Então a gente, além de abrir um campo de trabalho para pessoas com deficiência visual, que normalmente tem uma maior dificuldade para encontrar um trabalho no teatro, além de abrir esse campo de trabalho, a gente abre essa possibilidade de fazer um papel como outro qualquer, sem que você precise levar a deficiência visual para o personagem. Maravilhoso. E agora vocês estão em cartaz com O Reino de Lindsor. Isso, estamos em cartaz. Me fala então do Reino de Lindsor. O Reino de Lindsor é o nosso 6º espetáculo. Na verdade, é a nossa 5ª montagem. Eu falo que é o 6º espetáculo porque a gente acabou montando um espetáculo infantil agora há pouco tempo. Ele foi escrito, foi ensaiado, mas o Reino de Lindsor já estava há mais tempo esperando aí para acontecer, e quando a gente conseguiu o patrocínio através da Lei Rouanet, sempre importante falar, a gente está sendo patrocinado pela Desenvolve SP, através da Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Quando a gente conseguiu esse patrocínio, a gente decidiu então fazer primeiro o Reino de Lindsor. Por isso que eu digo, é o nosso 6º espetáculo, mas é a nossa 5ª montagem. O Reino de Lindsor, ele é um espetáculo que ele inova dentro da própria inovação que já é o teatro cego, né? Além de todas essas características que um espetáculo do teatro cego tem, que é a peça acontecer completamente no escuro, as sensações táteis, auditivas, olfativas, né? Além de tudo isso, a gente criou uma outra coisa muito especial no Reino de Lindsor, que é a integração e a interatividade do público com a peça. Então, quando o público chega para assistir o espetáculo, ele já chega de uma forma diferente.
ele já entra na sala de espetáculo, né, na sala escura, de uma forma diferente. A sala já fica escura mesmo, né? Em todos os nossos espetáculos, a gente não coloca o público e depois apaga a luz. A intenção é justamente que quando o público passe para dentro daquela porta, ele se perca. Tá. Né? Se perca visualmente falando. Porque a visão, com certeza, é o nosso sentido mais sedutor. E a gente se apoia muito na visão para compreender o universo, para compreender o mundo ao nosso redor. A gente se garante muito pela visão. A gente se garante muito pela visão. E eu garanto para todo mundo que está nos ouvindo, para o ouvinte aqui da Vibe Mundial, que os outros sentidos são tão importantes quanto a visão. É que a gente foi vivendo socialmente, a visão foi se transformando nesse sentido sedutor. Se você perguntar para qualquer pessoa assim, olha, para perder um sentido, qual é o último sentido que você perderia, que você, né, que você abriria a mão? Todo mundo diz a visão, né? Ou pelo menos 95% das pessoas diz a visão. Porque a gente seguia muito pela visão. Então, quando a gente leva as pessoas para esse espaço completamente escuro, a gente já tira delas essa comunicação principal, que é a comunicação visual. E já as obriga a ir se sentando através do tato, ouvindo o que as pessoas da produção têm para dizer para elas, né? Tá. A partir do momento em que você não enxerga a tua cadeira, o que estão te dizendo é muito importante. Aí você amplia a audição. Para poder chegar no lugar que você tem que chegar para ver para ver não, né? Para assistir e sentir o espetáculo. Exatamente. Outra coisa bem legal que a gente fez com o Teatro Cego é que em alguns espetáculos nossos o público é recebido normalmente, quando o teatro é um teatro convencional, é recebido nas poltronas. Ali existe um bate-papo com eles, explicando que eles vão passar por uma experiência diferente, pedindo que todo mundo desligue celular, tire relógio que acende, coloque no bolso ou na bolsa. Sem luz nenhuma, né? Sem luz nenhuma. É um breu total. E depois desse papo, a gente traz as pessoas para dentro da sala escura. E em alguns espetáculos que a gente faz, as pessoas que trazem esse público para dentro são pessoas com deficiência visual. Que legal. Então a gente está numa sociedade acostumada ao vidente guiar o deficiente visual. O vidente, né? É o que vê. O que enxerga, o que vê. E aí no Teatro Cego a gente inverte essa situação. A partir do momento que você vai entrar num lugar completamente escuro, então é uma pessoa com deficiência visual que te guia, porque lá dentro ela sabe como lidar com aquele espaço, porque é a vida dela. Então a gente faz essa inversão, uma pessoa com deficiência visual levando uma pessoa que enxerga para dentro da sala de teatro. E a experiência é maravilhosa. É ótimo, porque Pros você dois chega ali e lados. você perde tudo. Para os dois lados. Mas me fala do espetáculo, o que eu encontro no Reino de Lindsor? Então, no Reino de Lindsor, essa entrada... É para adulto? É um espetáculo para adulto, a gente colocou uma idade aí acima de 12 anos. Ok. Né? Ele não tem... O tema não é um tema assim proibido para menores, mas como ele acontece completamente na escuridão, existe uma batalha, então a coisa fica um pouco tensa num determinado momento, a gente prefere. Mas, por exemplo, um pai que queira levar seu filho, pode se levar. ele escolher dizer assim, não, eu conheço meu filho, eu sei, né? Ele pode levar o filho dele, não tem problema nenhum. Vontade. A gente indica que seja para pessoas acima de 12 anos de idade. E então, quando esse público entra, que ele é levado para dentro do espetáculo, no Reino de Lindsor isso já é feito de uma forma diferente. Quando você chega no Espaço Dive, o Espaço Dive onde está acontecendo o espetáculo, à frente do Espaço Dive já é um castelo de 7 metros de largura por 4,5 metros de altura. Eu já chego num castelo, já então. Já é um castelo, Então você já entra nesse castelo, o segurança lá, a pessoa fica na porta, já vestido de soldado medieval. Então você já entra e você já é recebido no castelo, no local com tochas e tal. E aí, quando você é recebido nesse castelo, antes de você ir para a sala escura, um soldado vai te receber na porta e ele te recebe como se você, plateia, fizesse parte do exército de Lindsor. E esse exército acabou de perder uma batalha. Então, esse exército está voltando de uma derrota, mas está sendo recebido no seu reino com glórias, dizendo, apesar da derrota, a gente sabe que todo mundo luta pelo reino, carrega o reino no coração e tal. Então isso já é um diferencial.
o público passa a ser o exército que entra de volta. Eu já chego como uma personagem. Exatamente. Uhum. E aí quando você se senta, o tempo todo você é tratado lá dentro como se fosse o povo de Lindsor, né? Uhum. Então, até que num determinado momento da peça, mais ou menos no meio, na metade da peça, a gente tem um momento aí em que uma decisão tem que ser tomada, uma decisão muito importante, que é um julgamento que é feito de uma pessoa que está sendo acusada de traição. E aí o rei está sendo pressionado pelos 2 filhos dele, um pressiona para cada lado, e ele, então, para fazer com que aquilo seja mais autêntico, que aquela decisão seja mais autêntica, ele joga para o povo essa decisão. Ele diz, o que vocês decidirem eu vou acatar. E aí, nesse momento, é feita uma eleição dentro do espetáculo, a plateia vota se esse personagem é o traidor ou não é o traidor, né? Vota através de um símbolo que ela carrega nos braços, que ela recebe na entrada da peça. Uhum. Para ela entender que símbolo é esse, ela precisa usar o tato, porque ela está completamente no escuro. Perfeito. E ela escolhe uma pulseira e vota com essa pulseira. Os votos são rapidamente contados. E o espetáculo vai para o lado que o público escolher. Se a pessoa for traidora, o espetáculo tem um novo caminho do meio para frente. Se a pessoa não for traidora, o espetáculo tem um outro caminho dali para frente. Tem 2 textos, então. São 2 textos completamente diferentes. Quantos atores em cena? Nós somos em 10 atores 10 em cena atores. ao mesmo tempo. Você atua também? Eu atuo também. É ator atuo, também? E somos em 10 atores em cena e somos em mais 6 pessoas de produção. Tá. Ou seja, estamos no escuro junto com a plateia em 16 pessoas. Estamos nos movimentando o tempo todo. Às vezes você está ouvindo um diálogo de 2 personagens, mas os outros 14 que estão ali estão se movimentando ou para modificar alguma coisa de cenário, ou para entrar com algum aroma, ou para nessa questão da votação, para pegar o voto do público. Então, assim, é muito legal isso. Se você pudesse em algum momento enxergar o que está acontecendo, você vê 2 personagens conversando, mas você vai ver muita gente se movimentando. E você pode até tentar abrir os olhos, mas está o escuro. Escuro total, não né? tem como. Então tem todo um ambiente propício para que a gente não enxergue ali, Exatamente, né? Muito perfeito isso, né? Então são 16 pessoas contando com a produção. O cenário, ele tem algo específico? Ele é trabalhado também? Sim. Apesar de ser no escuro, nós temos um cenário, porque o cenário nos dá apoio para os atores e nos dá também a questão sonora, né? Então, você precisa ter armários, escadas, você precisa ter uma mesa. Nós temos um outro espetáculo, por exemplo, em que a família se reúne de manhã para discutir um problema na mesa da sala onde eles tomam café da manhã. Tá. Então você ouve eles puxarem cadeira, sentado, e você que está na plateia, de repente está sentado na cadeira do lado da mesa, você está quase tomando café junto. E aí vem até aquele aroma. O cheiro, né, e aí vem café. O aroma do café da manhã. Então as pessoas sentem, na hora do almoço vem o cheiro da comida, né? A gente, por exemplo, nesse espetáculo Reino de Lindsor, a gente tem uma coisa bem legal, que é a questão de um perfume de mulher, que as pessoas sabem que a suspeita de estar traindo o reino tem um perfume muito forte, e você tem mulheres diferentes com perfume forte entrando em cena, e isso te confunde, mas são elementos que vão fazer você unir as coisas para você tomar a tua decisão. E a gente acaba tendo uma percepção de acordo com o que a gente também sabe no nosso dia a dia. Exatamente. Né? De repente você pode até achar que um determinado perfume é perfume mais de culpada do que o outro. Pode ser. Você diz, eu não gostei desse perfume, eu vou votar... Eu vou votar nessa. São muitos elementos que podem te levar à tua escolha durante o espetáculo. Tá, já estreou há pouco tempo, né? Nós estreamos no dia 13, né? E de lá para cá nós tivemos 3 espetáculos, já avisando que nós tivemos 2 vezes ela como culpada e 1 vez como inocente. Vamos ver a próxima, o que então acontece. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Quando que teremos o espetáculo? Os espetáculos acontecem todos os sábados, às 21 horas, domingos às 19 horas, até o dia 15 de junho, 15/6. O espetáculo acontece lá no Espaço Dive, que é na Avenida Morumbi,
8503, né? Escreve DIV, gente. Escreve Espaço DIV, né? Mas fala dive. É dive, é o dive que é dive em inglês, que quer dizer mergulho. Mergulho. Que é isso. Inclusive, o nome do espaço é Espaço Dive Experiências Imersivas. É um espaço que a gente está trabalhando a partir de agora só experiências imersivas. Tá. Nesse mesmo espaço a gente tem o jantar cego, a gente tem o boteco cego e a gente tem o teatro cego. E provavelmente mais para frente aí outras experiências surgirão. Sempre nesse sentido de imergir o público. É uma forma de entretenimento misturado com cultura e ao mesmo tempo com imersão, fazendo com que as pessoas percebam esse entretenimento de uma outra forma, de uma forma mais profunda, de uma forma mais mergulhada mesmo. E é bem mergulho mesmo, e é bem focado, né? O jantar cego está ocorrendo também? Tá, o jantar cego está ocorrendo, ele está ocorrendo. A gente, no mês de maio, todas as sextas-feiras vão acontecer os jantares cegos lá. O jantar cego, ele acontece nesse mesmo espaço e ele também trabalha com esse tipo de experiência sensitiva. Você entra no espaço também completamente no escuro, você se senta numa mesa, né, com o teu companheiro, tua companheira, ou com um grupo que você for, você senta numa mesa e você passa então, você tem uma refeição completa, tem couvert, depois tem entrada, tem um prato principal, tem sobremesa, você pode escolher tomar vinho ou suco, né? E você é servido o tempo todo por garçons cegos, né? Esses garçons são músicos, são cantores. Nos intervalos dos pratos, eles fazem shows musicais, às vezes num determinado lugar específico, às vezes esse show junto de você, perto da mesa, é uma coisa bem legal. Eu sei qual é o cardápio? Você não sabe qual é o cardápio, isso que é legal. O que você sabe é assim, quando você vai comprar o teu ingresso, você pode dizer, eu sou vegetariano, por exemplo, ou eu sou vegano. Ou eu tenho alergia a camarão. A camarão, a frutos do mar. Não tem problema. Você diz, né? Você nunca vai dizer o que você vai comer, mas você diz aquilo que você não pode comer, que você tem restrição. E aí o prato entregue a você. E a gente tem, assim, muita gente que fala assim. Aí na saída, quando você sai do jantar, a gente tem um telão bem grande e ali você vê o que você comeu. Aparece cada prato com todo o conteúdo que havia no prato. E tem gente que diz assim, eu odeio tal coisa, eu comi, eu amei. Quer dizer, né? Às vezes a pessoa não gosta por uma questão visual, come sem enxergar e gosta. Às vezes não gosta por um preconceito, porque alguma coisa aconteceu uma vez na vida. Sei lá. E olha o paladar como é trabalhado, né? Isso é muito Os interessante. aromas, né? O cheiro e o paladar. E esses pratos, eles também são montados, obviamente, para que combinações diferentes do teu cotidiano sejam feitas. Quer dizer, quando você vai comer aquele prato, não vai ser, com todo respeito ao arroz e feijão e bife, né? Mas que a gente ama. Que a gente adora, né? Com uma batatinha frita ainda. Mas não vai ser isso. Vai ser uma combinação diferente do que você tem no teu dia a dia, que é justamente para te instigar a tentar entender o que é aquilo. É uma experiência. É uma experiência. Por mais também que a gente fale que não é uma experiência. Tá lá na Simpla, o ingresso também no todas Simpla. as sextas-feiras, no Simpla. Toda sexta-feira, então, tem um horário. Toda sexta-feira. É o jantar cego, a sexta-feira. Se eu não me engano, às 21 horas. Todas as sextas-feiras de maio nós vamos ter os jantares. E aos sábados e domingos. O espetáculo, então, o Reino de Lindsay, Reino de sábado, Lindsay, 21 horas. E domingo, 19 horas. Exatamente. É isso. Acessa o Simpla, procura pelo nome e já tem o acesso bonitinho das datas, dos horários, valores e tudo. Exatamente. O jantar também, se eu procurar jantar cego? Sim, se você procurar assim, jantar cego, Se você procurar na internet jantar cego ou teatro cego, automaticamente eles já vão te jogar. Tem um jeito fácil. Para Simpla aí. Vai pro Simpla, mas tem um jeito bem fácil, o Instagram. Qual é o Instagram? O Instagram do Teatro Cego, @Teatro Cego. Facinho, e o Instagram do Jantar Cego, @Jantar Cego. Tem Jantar Cego também. Tem então, o Instagram do Jantar Cego também. Teatro Cego e Jantar Cego. Escolha um dos dois, escolha os dois e já comece a seguir. Exatamente. Obrigada, Paulo.
Sucesso para você. Muito obrigado. Que coisa legal, né, gente? É, Só bem inovando. Legal. É bem legal. Parabéns, viu? Pelo Eu trabalho, espero lá pelo projeto. O ouvinte da Vibe Mundial. Chega lá e fala você que é o está em ouvinte casa da Vibe. nos ouvindo. Ouvindo você e que assistindo. Você que está na internet nos assistindo, né? É isso aí. Vá lá nos assistir, vá lá provar o jantar. Eu tenho certeza que vocês vão viver uma experiência única que vai marcar a vida de vocês. Quer fazer alguma coisa diferente? Isso é bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. Obrigada, Paulo. Sucesso para vocês. Obrigado, viu? eu, Samira. Amei te receber aqui. Prazer foi todo meu. Obrigada, gente. O Reino de Lindsor. É só procurar aí Teatro Cego no Instagram e Jantar Cego. São 2 atividades diferentes que você não pode perder. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, às 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.